A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez para cultuar o nome do nosso Senhor e trazer uma palavra de conforto, de edificação espiritual para cada um dos irmãos. Mais uma vez aqui estamos para realizar o culto do lar, nós fazemos, todos os domingos. Espero que a palavra que vocês vão ouvir seja uma bênção para você e a toda a sua família. Eu quero ler o que está escrito no Salmo 128, depois nós ouviremos um cântico e depois nós vamos ouvir a palavra de Deus, tá? O Salmo 128 nos diz dessa forma: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e vejas a paz sobre Israel, ou sobre sua casa, ou sobre o seu ministério. Tudo, que você seja próspero em tudo. Feliz é o lar que serve ao Senhor, que serve ao reino de Deus. Dito essa palavra, nós vamos ouvir um cântico pela nossa irmã Alessandra. Em seguida, ouviremos o diácono Marcos trazendo uma palavra de edificação espiritual para nós nessa noite. Amém? Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, dizer que eu estou feliz por mais uma vez estar aqui para louvar e adorar ao nome santo do nosso Deus, para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Meu coração, ele se encontra muito alegre porque eu posso expressar ao Senhor Jesus toda a gratidão do meu coração através do cântico. E eu quero convidar cada um dos irmãos para adorar este Deus comigo, com esta consciência que mais do que cantar, mais do que estar só aqui, mas está realmente buscando a presença deste Deus, dizendo ao Senhor Jesus o quanto somos gratos a Ele. Quero convidar você que ainda não se entregou a Cristo, que você possa vir correndo para os braços dele, porque Jesus, ele entregou tudo por nós. Ele se entregou naquela cruz. E eu não consigo imaginar minha vida sem a presença do Senhor. Eu não consigo imaginar os meus dias nessa terra sem a presença do Espírito Santo na minha vida. E Ele está aqui agora, nesse momento, neste lugar. E Ele tem usado a nossa vida, Ele tem usado instrumentos, ferramentas novas para falar do seu amor através da nossa vida aqui nesse lugar. Então eu convido você a adorar ao Senhor. Pense, você consegue imaginar a sua vida sem a presença do Senhor? Ele nos amou primeiro. Então, vale a pena deixarmos tudo por causa do Senhor Jesus. E mais ainda, saber que tem um lugar reservado, um lugar especial para cada um de nós. E a qualquer momento, o Senhor vai nos levar para estar com Ele neste lugar maravilhoso. O meu coração almeja por este dia. A tua alma almeja por este dia? Então vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus.
bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, ele morreu por mim, pensou em mim, me amor.
Obrigada, Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem e que todos vão bem, né? Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, né, com essa responsabilidade, incumbência concedida a nós de trazer a palavra do Senhor, né? De trazer esse maná, essa porção do céu para a edificação das nossas vidas, né? Que nós possamos continuar firmes e perseverantes na obra do Senhor. Eu quero deixar um texto e peço que os amados irmãos aí peguem sua Bíblia, a palavra de Deus, e nos acompanhem nessa leitura da mensagem de Deus para a edificação da nossa vida espiritual. Se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 33, uma palavra bem conhecida, e diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Enquanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Palavra maravilhosa do nosso Senhor, né? Inspirada a Mateus, né? E deixada para nós como um registro. E é muito interessante essa palavra, porque o contexto dela, em determinado momento do ministério de Jesus, ele vai ao monte. E essa palavra se inicia, está aqui registrada no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, onde nesse dia uma grande multidão está seguindo Jesus, e ele ali no monte começa a trazer grandes ensinamentos, e aonde Mateus deixa registrado. Ele começa a falar nessa mensagem desse dia a respeito das bem-aventuranças. Ele vai trazendo ensinamentos a respeito que os discípulos de Jesus são o sal da terra, a luz do mundo, sobre o reino de Deus, quem entrará no reino de Deus. Ele vai trazendo os alicerces, né? Ele vai trazendo esses ensinamentos. E aqui ele traz um ensinamento muito importante, e a qual ele fala, ele orienta que devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E ele fala a respeito para que a gente não ficássemos ansiosos com o que é a vez de comer, o que é a vez de beber. E eu meditava muito sobre essa palavra, porque o que Jesus está dizendo nesse contexto é para que nós venhamos ter uma vida na simplicidade, vivendo uma vida simples, priorizando o reino de Deus. Nesse mesmo capítulo, no versículo 19, o contexto desse ensinamento
ele vai nos dizer, que não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E ele vai dizendo para nós, que nós não podemos, não há como agradar dois senhores, a servir a dois senhores. Ou agradaremos um e desagradaremos ao outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. E aqui ele vai trazendo para nós, ele tem um compromisso, ele afirma um compromisso daqueles que buscam o reino de Deus, que não vai faltar o que comer, o que vai faltar de beber. Mas é claro que no nosso contexto atual precisamos de outras coisas para nos mantermos. Mas o contexto que Deus está falando, que Jesus está trazendo ensinamento, é de ter uma vida simples, de ter uma vida que priorize o caminho de Deus, o reino de Deus. Onde ele fala ainda no versículo 19 que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios no campo. E ele faz essa analogia porque Salomão foi um homem muito rico, muito sábio, teve muitas mulheres. No livro de Eclesiastes, na sua velhice, ele declara que tudo que há debaixo do sol é vaidade, porque ele viveu uma vida na abastância. E se perverteu o seu coração, se desviou do caminho do Senhor. E Jesus traz essa palavra porque ele mesmo viveu dessa maneira. Isaías 53:3, ele que fala que ele era um homem de dores, experimentado no trabalho, que era um homem que não havia beleza nem formosura, o qual aos homens pudesse se agradar aos seus olhos. Nós vemos Jesus vivendo essa vida simplesmente, simples, e sempre priorizando o reino de Deus. Nós vemos isso pelo seu ministério, nós vemos ele caminhando na simplicidade. Ele não tinha casa. Certa feita, algumas pessoas chegaram até ele querendo seguir, ele simplesmente falou: olha, as raposas têm covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Jesus, ele tinha uma vida única, voltada para o reino de Deus, onde nós vemos ele na sinagoga, ainda com 12 anos, ensinando a palavra para os doutores. Nós vemos ele na sinagoga ensinando. Nós vemos ele tendo uma vida evangelizando, anunciando o reino de Deus. Nós vemos ele tendo uma vida simples, onde até o barco que ele utilizava para ir de cidade em cidade, levando o evangelho, anunciando o reino de Deus, não era dele. A última ceia que ele tomou, aquela casa onde estava aquela sala, não era dele. Aquele jumento, quando ele entrou em Jerusalém e o povo ovacionava ele, não era dele. Ele tinha uma vida simples e com um único objetivo: levar o reino dos céus, anunciar o reino dos céus. E certa feita, os discípulos estavam tão preocupados com Jesus, que Jesus nem se alimentava direito. E a palavra de Deus nos mostra aqui em João capítulo 4, versículo 31, que diz assim, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguma coisa de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar
a sua obra. Os discípulos preocupados porque Jesus não estava se alimentando direito, e ele traz essa palavra que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus sempre priorizando o reino de Deus na sua vida, no seu ministério, anunciando as boas novas. O interessante é que certa feita Jesus vai na casa de Marta, onde está ali a sua irmã Maria. E Marta, ela está preocupada, ela quer servir ao Senhor através dos afazeres da casa. Porém Maria, ela fica ali com Jesus a escutar as suas palavras. Marta então fala: ó Senhor, despede Maria para que venha me ajudar. E Jesus diz: Marta, Marta, por que estás ansiosa? Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não será retirada, porque Maria, ela preferiu estar diante do Verbo, daquele que é a palavra, daquele que, quando o mundo foi criado, sem ele nada poderia ser feito. E é ele que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A palavra de Deus tem vida, ela é poderosa, e ela que testifica dele. Quando nós buscamos o reino de Deus através da sua palavra, vemos que ele é o socorro, bem presente no momento da angústia, ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso advogado, ele é o nosso Senhor, ele é o bom pastor, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a esperança, ele é o nosso advogado, ele é o capitão do exército do Senhor, ele é a pedra de esquina, a pedra fundamental, ele é o nosso mediador, ele é o nosso redentor, ele é o cordeiro vivo, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o nosso Senhor, ele é a nossa esperança, ele é a ressurreição. Nada pôde parar Jesus de buscar e anunciar o reino de Deus. Nós vemos isso no seu ministério. Quantas diversidades ele superou, tempestades vieram, ele estava cansado no barco, ele repreendeu o vento e o mar. Quantos demônios se levantaram, ele expulsou os demônios, curou tantos enfermos. Os fariseus, os religiosos da época tentaram parar Jesus. Jesus prosseguiu, anunciando o reino de Deus com poder e autoridade. Jesus, ele foi condenado. Jesus, ele foi ofendido, foi agredido, foi abandonado pelos seus discípulos naquele jardim. Pedro negou ele foi traído pelo seu discípulo Judas Iscariotes, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele levou uma cruz, ele foi perfurado as suas mãos, os seus pés, e nada pôde parar Jesus de anunciar o reino de Deus e a sua justiça. E sabe por que ele fez isso? Romanos capítulo de número 8, no versículo 35, ele fez isso por amor. E a palavra diz, quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque quem nos amou? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nada pode nos separar do amor de Cristo. E nada pode parou Jesus de anunciar o reino de Deus. E o que é que nos separa do amor de Cristo? Só tem uma coisa: os nossos pecados. Os nossos pecados nos faz a separação entre nós e Deus. Mas não é porque Deus se separou de nós. Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nada pode parar Jesus. Nada não pode nos parar. Dificuldades, aflições, teremos, passaremos, estamos passando, mas nada pode nos separar, jamais, de buscar o reino de Deus, a sua justiça, priorizar o reino de Deus. Estamos passando momentos muito difíceis, momentos que nunca imaginamos passar como igreja do Senhor. Mas o Senhor nos avisou que isso haveria de acontecer. Para aqueles que estão alicerçados, que estão buscando, priorizando o reino de Deus, o Senhor nos deixou avisado na sua palavra. Mateus capítulo 24, o versículo 4 até o versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus. E Jesus respondendo disse: Aquatelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então verá o fim. Interessante que essas palavras estão acontecendo nos dias atuais. E fora algumas outras que nós vemos: apostasia, que faríamos da palavra negócio, farias de nós negócio, rumores de guerra, pestes. Mas com tudo isso acontecendo, nós percebemos aqui no versículo 14 que o reino de Deus tem que ser anunciado. O evangelho do Senhor precisa ser pregado, continuar a ser anunciado às nações. E quando esse evangelho então for anunciado por todas as gentes, assim virá o fim. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então verá o fim. O Senhor, Ele deu uma ordenança: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É uma ordenança, está para todos os cristãos. E todos aqueles que priorizam o reino de Deus, eles anunciam o Evangelho. Apesar das dificuldades, das tribulações, é necessário que o Evangelho seja anunciado. E quem busca realmente o reino de Deus almeja a vinda, a volta do Senhor Jesus. E para nós terminarmos, em Apocalipse capítulo
de número 22, no versículo 17. Diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem prioriza o reino de Deus almeja a volta do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, pelo cântico que nós ouvimos nessa noite em direção ao nosso Deus e a palavra que acabamos de ouvir. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Quero orar por você e pela sua família, para que Deus continue abençoando você em todas as questões da sua vida. Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos ofereceu, de podermos estar na tua presença, Senhor, para cantarmos a Ti, adorarmos a Ti, glorificarmos a Ti, por todas as benesses que já derramaste sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa família. Agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos ouvir a Tua santa palavra, e queremos, Senhor, continuar a fazer ou servir ao Teu reino, Senhor. Meu Deus, abençoe esse pai de família, abençoe sua família, Senhor, de uma forma geral. Abençoa cada papai, cada mamãe, cada filhinho, cada filhinha, que eles sejam abençoados em todas as coisas, Senhor. Abençoa, Senhor, por onde eles andarem, por onde eles estiverem, que a Tua mão esteja, Senhor, sobre cada um deles, protegendo-os de todo o mal, livrando do perigo, livrando de enfermidade, livrando de tudo aquilo que possa querer ferir a sua integridade física, Senhor. Os abençoe e os guarde em nome de Jesus, seja no trabalho, na condução, ou no bairro, na rua da sua casa, oh meu Deus, no seu lar, meu Deus, abençoe, os guarde em nome de Jesus Cristo. E eu te peço também, Senhor, neste momento, que aquele que estiver com problema de enfermidade, meu Deus, que o Senhor possa entrar com providência na questão dessa pessoa, Senhor. Desde o mais pequeno até o mais adulto. Senhor, liberta desse mal em nome de Jesus Cristo. E quero te pedir também em nome do Senhor, que abençoa o nosso país. E repreenda essas enfermidades, Senhor, que está acometendo o nosso país. Abençoa, Senhor, nossos dirigentes, meu Deus, para que ocorra tudo bem, meu Deus, que eles pensem, meu Deus, para o bem, Pai Celestial, que eles tenham juízo, Senhor, para resolver os problemas, Senhor, que está acarretando o país. Dá inteligência e sabedoria ao nosso presidente, aos nossos governadores, aos nossos prefeitos, aos nossos senadores, aos nossos deputados, Senhor. Abençoa, meu Deus, a direção desse país, Senhor, para que haja paz, meu Senhor. Oh, meu Deus amado e querido, nós louvamos a Ti, glorificamos a Ti, que o Senhor sempre nos ouviu pela Tua imensa misericórdia e bondade. Eu te agradeço, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos concedeu, e te peço, Senhor, continua com as Tuas mãos estendidas sobre todo o Teu povo, onde estiver o Teu servo, que as Tuas mãos estejam sobre eles, guardando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo permaneça conosco, hoje e eternamente. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Ele, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deus te abençoe e te guarde, e até uma outra oportunidade que o Senhor nos conceder, em nome de Jesus. Amém.